pessoal. Então vamos orar para estar falando com Deus sobre apresentar a Deus o trabalho que nós vamos fazer hoje, apresentar a Deus os objetivos que é para que todos nós possamos ter uma vida financeira melhor, mais equilibrada, com o emocional mais sadio, com o nosso físico mais sadio, como nós falamos na última live que nós conversamos aqui. Então vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir a Deus a direção para que Ele possa estar nos guiando, nos orientando nesses minutos que vamos estar aqui juntos, tá bom? Então oremos. Senhor Deus, eterno Pai, Deus Santo, Deus Poderoso, diante da Tua gloriosa presença, ó Deus, nós estamos para Te agradecer, Senhor. Te agradecer por tudo que Tu tens feito por nós, por todo o Teu cuidado, por toda a Tua graça, ó Deus tremendo, por tudo que Tu tens feito, pela Tua mão sobre as nossas vidas, ó Pai, por estar guardando os nossos familiares. Pai, os dias que estamos vivendo são dias maus, ó Deus tremendo, mas nós sabemos que as Tuas mãos estão sobre nós. Sabemos que a Tua graça tem sido derramada sobre nós e, ó Pai, Tu tens permitido, ó Pai, que vivamos esses dias sabendo que a Tua graça tem protegido as nossas vidas. Não porque merecemos, ó Deus tremendo, mas porque Tu és misericordioso e porque Tu nos ama. E nós só temos a Te agradecer, ó Pai, muito obrigado. Ó doce Espírito Santo, nós Te pedimos, toma a direção dessa live hoje, que tudo que nós viemos a falar, a conversar aqui, ó Deus tremendo, seja para a glorificação do Teu santo nome, que Tu possa ser exaltado, glorificado e bendito no meio de nós. É isso que nós pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, pessoal, nós conversamos na terça-feira, referente crenças limitantes, os tipos de pessoas e os quadrantes que elas estão classificadas. É só para a gente dar aquela pincelada, dar uma recordada do que a gente conversou, tá bom? Então nós vimos que existem aquelas pessoas que têm tempo, mas não têm dinheiro. Tem aquelas pessoas que têm dinheiro, mas não têm tempo. Aquelas pessoas que nem dinheiro e nem tempo são tidas muitas das vezes como pessoas fracassadas, que estão perdidas, não sabem o que fazer. E essas três quadrantes eles estão tomando 99% da população mundial. E nós temos 1% da população que tem tempo e tem dinheiro. É aquela pessoa que consegue usufruir bem do seu tempo, consegue fazer tudo o que quer, consegue trabalhar e produzir, gerar muito dinheiro. Então nós falamos sobre isso e falamos que muitas das vezes é a nossa crença que envolve-nos e nos permite viver alguns desses quadrantes. Então nós temos que mudar algumas crenças e alguns comportamentos para que a gente possa também mudar e variar desses quadrantes e conseguir chegar e alcançar o quadrante que a gente quer, que é o 1% da população mundial. Beleza? A gente conversou sobre isso. Nós falamos também sobre o critério de como nós iríamos atuar no trabalho aqui, que nós íamos falar sobre cortar, alavancar, sonhar e habituar. Cortar para diminuir custos, alavancar as nossas finanças, sonhar os sonhos profundamente e habituar o nosso comportamento, habituar os nossos desejos e equilibrar tudo através da saúde física, emocional. Deixa eu trocar aqui, gente, que tá atrapalhando um pouquinho. Vou botar mais para cá. Pronto. Melhorou para mim um cadinho. Obrigado. Vamos lá. Física, emocional e financeira. Nós falamos que as engrenagens elas estão ligadas como um relógio, lembra disso? As peças de um relógio elas estão conectadas e as engrenagens vão girando. Para que uma engrenagem gire perfeitamente e tudo ocorra de uma maneira que possa te dar resultados, é importante que uma engrenagem faça movimentação para que a outra venha agir perfeitamente e todo o sistema do relógio funcione normal, funcione bem. Então a sua saúde física, financeira e emocional elas têm que estar conectadas, funcionando na sua normalidade. Então se você está sem saúde física, está na hora de você começar a focar em melhorar a sua saúde. Se você está tendo problemas emocionais, está na hora de focar para você parar de ter problemas emocionais, começar a se equilibrar um pouquinho mais. Se o seu problema está sendo na saúde financeira, está na hora de olhar o que está sendo o problema na sua saúde financeira e começar a equilibrar também. Perdão, então, Rodrigo, mas eu estou com um problema nas 3 áreas. Está com problema nas 3 áreas, então vamos orar, vamos ver o que está acontecendo, vamos começar a consertar os erros. Que às vezes a gente tem que parar de fazer alguma coisa ou tem que começar a fazer alguma coisa nova. Se você está tendo os mesmos resultados, é porque você está fazendo as mesmas coisas. Então tem que mudar, tem que ver o que está sendo feito, que possa ser mudado e começar a mudar seu comportamento, mudar sua atitude.
que a verdade é que o mundo muda quando nós mudamos. Tudo à nossa volta vai mudar. Semana passada, eu estava conversando com um cliente e ele estava falando que ele está quase terminando o relacionamento dele, né? Que ele está querendo terminar, que a vida dele conjugal já é um problema já há muitos anos e que ele não aguentava mais a esposa dele e o objetivo dele a partir de hoje é ter paz. Ele quer ter paz, ele quer ter liberdade. E eu perguntei o que seria ter liberdade para ele. Ele falou para mim que ter liberdade é chegar em casa a hora que ele quer, sair a hora que ele quer, dormir, comer sem ter que dar satisfação para ninguém. Se ele não está afim de comer hoje, ele não vai comer. Se ele não está afim de trabalhar hoje, ele não vai trabalhar e não quer a mulher perturbando ele, não quer a mulher enchendo o saco dele. Desculpa a palavra, gente, mas... E fui perguntando e conversando com ele e a gente descobriu que realmente não era isso que ele queria. Ele estava tentando ser um pouco mais compreendido pela esposa e a sua saúde emocional estava abalada. E aí ele estava começando a ter problemas de pressão, problemas financeiros porque ele estava gastando dinheiro com várias coisas desnecessariamente. Ele tinha impulsos compulsivos para comprar coisas desnecessárias simplesmente porque estava tendo problema com a esposa. Às vezes estava com uma ansiedade excessiva e ela gastava dinheiro à toa. Então, para vocês verem que às vezes um detalhe, um relacionamento que está ruim seu com a sua esposa, seu com o seu esposo, pode estar prejudicando todo o ambiente emocional, financeiro, profissional e até a sua saúde física. Então, pessoal, vamos começar a observar isso. Seja bem-vindo, dona Elza. Bom, Deus abençoe. Ô, papai, seja bem-vindo. Então, pessoal, vamos começar a observar isso, porque a sua saúde física, financeira e emocional, elas andam juntas. E se você não estiver fazendo que elas andem saudavelmente, você vai ter problemas. E você vai começar a encontrar dificuldades e barreiras maiores. Beleza? Isso é só uma recapitulação do que a gente falou na terça-feira. Tá? Vamos lá, vamos continuar. E aí nós falamos a questão de prosperidade, o que seria prosperidade, o que seria riqueza, o que seria abundância e o que seria dinheiro. Então nós falamos que prosperidade é gerar financeiramente conteúdo, gerar dinheiro. Não somente o dinheiro, mas gerar em modo geral. Nós falamos até que Deus é abundante. Tudo que ele fez, produziu e criou para o ser humano, ele é abundante. Ele fez em muita coisa, em grande quantidade. Então, prosperidade é você conseguir abundar de forma grande, de forma extravagante, conseguir gerar prosperidade na sua família, ter um bom relacionamento familiar. Ter prosperidade no seu trabalho é você poder ter um relacionamento no seu trabalho, conseguir trabalhar com tranquilidade, com paz. Riqueza é o ter. Não só o ter físico, mas é um estado de espírito. É ter alegria, é ter sentimentos, é ter amor. As pessoas confundem a prosperidade, a riqueza e a abundância que vem do excesso com dinheiro, que é o processo. Lembra disso? Dinheiro é somente o processo pelo qual você vai conseguir conquistar algumas coisas. O dinheiro não é tudo. O dinheiro simplesmente é o processo. E as pessoas confundem prosperidade, riqueza e abundância com dinheiro. Ter ou não dinheiro não é ter abundância, não é ter riqueza, não é ter prosperidade. Dinheiro é um processo pelo qual você consegue conquistar e objetivar os seus desejos, os seus sonhos. Beleza? A gente conversou sobre isso também. E hoje a gente vai começar, pessoal, agora a lição de hoje, a live de hoje, voltada inicialmente para a gente começar a falar sobre as crenças. Rodrigo, crenças. Nós não estamos falando de religião. Vou repetir, semana passada, na terça-feira eu falei isso. E eu vou repetir novamente. Crenças para o coaching, crenças para PNL, que é programação neurolinguística, ela é simplesmente um processo emocional que você gerou dentro do seu consciente e inconsciente que te levam a fazer algumas coisas positivas ou negativas. Todas as crenças, pessoais, elas são positivas até um certo ponto. Ela serviu para você para alguma coisa, mas não quer dizer que agora ela está sendo benéfica para você. Agora ela pode estar te prejudicando de alguma maneira e você não está consciente, não está ciente disso. Tá? Então é importante começar a avaliar e observar algumas coisas que nós vamos estar conversando aqui, para você começar a identificar algumas crenças que de repente você faz, que você fala, que você vivencia e que você não observa e ela está te atrapalhando, ela está te travando. Teve uma situação, um caso que aconteceu com Anthony Robbins, alguns já devem ter ouvido falar. Anthony Robbins foi atender um rapaz que era vendedor, tá?
E esse vendedor que ele estava atendendo, ele era gago, mas era extremamente gago. Ele tinha muita dificuldade. Ele sabia que ele tinha um potencial incrível para fazer as vendas, porém ele tinha essa dificuldade porque ele gaguejava muito. Ele era muito gago. E Anthony Robbins, conversando com ele, foi identificando que ele teve alguns problemas emocionais que provocaram aquela gagueira. Aquela gagueira não foi nenhum trauma de algum acidente que poderia ter danificado alguma parte do cérebro dele que viesse trabalhar com a comunicação dele, com a fala dele. O problema dele era emocional. E aí ele foi puxando, e ele descobriu na conversa com o rapaz que ele tinha traumas e crenças da infância dele, quando o pai e a mãe dele discutiam e brigavam. Nesse processo que o pai e a mãe dele discutiam e começavam a brigar, Enzo, com licença, rapidinho. Que o pai e a mãe dele começavam a brigar, ele assistia aquele programa da hiena, que toda vez que ela ficava nervosa, ela começava a gaguejar, a hiena do ó céus, ó vida, ó azar. E aquela criança entendia que todas as vezes que aquela hiena entrava em apuros, ela começava a gaguejar, ela ficava nervosa e gaguejava. E ele começou a fazer isso. Todas as vezes que os pais dele começavam a brigar, ele começava a gaguejar. E ele observava que os pais dele paravam de brigar no momento que ele começava a gaguejar. Então, quando ele começava a gaguejar muito, o pai via que ele gaguejava, ficava nervoso com a situação, parava a briga e começava a dar atenção para ele. Então, foi um gatilho emocional que a mente dele criou para que ele pudesse fazer o pai e a mãe dele parar de brigar e discutir quando ele entrava nesse estado de gagueira. E aí o que ele começou a fazer? Começou a replicar isso para a vida dele. E aos 4, 5 anos ele começou a ser gago, que ele não era. E aos 28, 30 anos ele ainda era gago. E aquilo já tinha atrapalhado ele na faculdade, já tinha atrapalhado ele na vida profissional, já tinha atrapalhado ele em várias áreas da vida dele. Então existem algumas crenças que viraram traumas e vícios emocionais e que vão te travar e vão te dificultar e às vezes você não vai conseguir se relacionar bem com dinheiro. Você não vai conseguir se relacionar... Já viu aquela menina, aquela mulher que fala assim, eu tenho dedo podre para homens? Já ouviu falar isso? Que aquela mulher fala, caraca, eu tenho dedo podre para homens, eu nunca consigo me relacionar com um cara decente, um cara que gosta de mim, um cara que cuida de mim direto. E se você for observar, ela entra nesse vício constantemente. Toda hora ela procura caras que vai ter os mesmos estados, que vai tratar ela mal, que vai trair ela, simplesmente porque ela gerou um estado emocional e ela inconscientemente ela procura caras desse tipo. E quando ele encontra outros caras que não são desse tipo, que até tem um interesse e quer ter um relacionamento sério com ela, ela despreza eles inconscientemente, simplesmente porque fala, ó, esse cara aí não é o tipo de cara que você tá viciado, que você tá envolvido, que você gostaria de se envolver. E aí ela quebra um relacionamento que de repente seria bom para ela, simplesmente porque ela tem traumas emocionais, fraturas emocionais, que levam a ela a vícios emocionais. Isso é na vida financeira em todas as áreas da sua vida. Eu dei 2 exemplos para vocês do rapaz que era gago e agora dei o exemplo para vocês da menina que vai falar para você, da mulher que vai falar para você que tem dedo podre para homens. Então, nós temos que tomar cuidado que algumas crenças estão arraigadas, estão marcadas em vocês e elas vêm do passado, elas vêm da sua infância, te acompanhou até agora. Aquele cara que chega e fala assim, nunca tem dinheiro, eu não tenho dinheiro. Tudo para ele é eu não tenho dinheiro. Eu não posso, eu não tenho dinheiro, eu não consigo, eu não sou capaz. Muitas vezes pode ter sido uma crença que foi instaurada nele na infância dele. Quais as crenças que você tem? Existe aquela, não nasci para ser rico mesmo, poxa vida, trabalho tanto e nunca tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, o dinheiro não nasce em árvores, eu não nasci para ser feliz, eu nunca consigo nada, eu sou um fracassado. E são crenças que você vem adquirindo pelo decorrer da sua vida. Qual crença tem regido a sua vida hoje? O que você tem permitido, que vem desde o passado e que você, quando pensa em começar a fazer alguma coisa, esse gatilho vem, te desperta e te trava, te impede de ir? Quais são as crenças que têm vindo e têm movido a sua mente, têm trabalhado em cima de você? Fala pra mim. Vamos lá, tem pessoas que têm crença, gente, que vocês nem imaginam. Lembrando que crença não é algo religioso. Nós estamos falando de um processo onde o coach vai apontar alguns traumas e a PNL também. Então, quais são os que você tem vivido? O que você ouviu muito na sua infância? O que a sua mãe falava demais? Eu nunca tenho dinheiro? Eu não nasci para ser rico? Eu nasci para ser pobre a minha vida toda? Eu nasci para sofrer?
Quais são as crenças que você tem? Dinheiro não nasce em árvore. Crente, essa aqui é muito, muito boa, tá? Isso tem muito na igreja. Dinheiro é do diabo. Quem é rico não é feliz. Quem tem dinheiro só tem amigos falsos. Qual é a crença que você tem? Falando assim, qual é a crença que você tem tido que você fala, caraca, eu tenho essa crença? Ah, meu pastor. Qual é a sua crença? O que tem sido crença para você? Fala para mim. Conversa comigo, galera. Vamos lá. Quais têm sido as suas crenças? O que tem te impedido? Quando você para, que isso é muito comum, tá? Você começa a planejar, você começa a ter um sonho. Aí você, opa, vou montar um negócio para mim. Você senta lá e começa a planejar o seu negócio. Depois de alguns minutos, depois de algumas horas, dinheiro não traz felicidade. Essa aí é sinistra, pastor. Você acompanha muita gente dentro da igreja. E o que acontece? Eu perdi um pouco do tino que eu estava lendo aqui. Vamos lá. As crenças, elas vão te atrapalhando, elas vão te impedindo, elas vão te travando, elas não vão deixando você andar, tá? Elas começam a te impedir de caminhar. Quais são as crenças que você sente quando você começa lá a fazer seu planejamento? E aí quando você acaba de fazer todo o planejamento, você olha. Eu tinha uma crença muito voltada para isso. Então, de repente, eu estava planejando alguma coisa, querendo fazer alguma coisa, e aí eu começava a pensar depois no projeto, o que eu ia fazer. Eu começava a pensar, poxa, isso vai dar um trabalho. Será que eu vou conseguir? Poxa, esses negócios a gente tenta, nunca consegue, isso aí não dá certo. Tenho que trabalhar duro para vencer, isso aí. Isso aí é uma crença também braba, tem que trabalhar muito. Tem que trabalhar minha vida toda para conseguir alguma coisa. E aí eu ficava desse jeito, poxa, caraca, não vou conseguir, isso não vai dar. Isso era uma crença de capacidade, eu começava a me sentir incapaz de produzir, de fazer alguma coisa. E aí eu travava, eu ficava nervoso, e aí não começava. Dinheiro não é capim que brota sem fazer esforço, é isso aí. Olha quanta crença o pastor está colocando nos exemplos aqui. Dinheiro não é capim, dinheiro não nasce em árvores. Olha quanta crença vem acompanhando a gente. E aí, voltando, eu tinha aquela dificuldade, tá? De começar um projeto, de fazer alguma coisa, porque eu tinha aquela crença de capacidade. Eu achava que eu não seria capaz. Por quê? Aonde gerei essas crenças? Quando eu era mais novo, eu era muito bagunceiro. Quem me conhece já desde a minha infância, meus pais estão aqui que não me deixa mentir, eu pintava o 7 e o 8 junto. E na minha escola, eu aloprava geral. E na quarta série eu reprovei. Reprovei em matemática. Desde aquela época eu comecei a gerar um trauma para mim que eu não era bom em matemática. Que eu não tinha condições de fazer nada que fosse voltado para matemática. Que eu tinha dificuldade em matemática. Na verdade aquilo era uma crença, porque você é capaz de fazer tudo o que você quiser. O que você quiser focar, quiser aprender, você é capaz. O seu cérebro ele faz sintaxes neurais. Os seus neurônios se conectam um com o outro, trazendo o conteúdo e a informação que você precisa. E quanto mais você vai trabalhando, treinando, melhor você fica naquilo. Você vai se aperfeiçoando. Então isso é mentira. Tem coisas que você falou que não era capaz de fazer e hoje você faz. E faz com tranquilidade. Lembra quando você começou a aprender a andar de bicicleta? Era fácil? Foi fácil? Você conseguiu andar de bicicleta com facilidade? Ou você teve que cair algumas vezes para aprender? Tudo que a gente faz tem as dificuldades. Mas a gente não pode desistir, tem que continuar. E aí eu parava, eu desistia das coisas justamente porque eu achava que eu não era capaz de fazer. Tá? Então, conforme foi passando os anos e eu fui melhorando na escola, vendo algumas coisas, eu comecei a passar em matemática, que era uma coisa que era impossível para mim. Eu tinha que estar sempre de recuperação e passava assim por debaixo da ponte, quase ficando. Conforme os anos foram passando, eu parei de ficar em recuperação em matemática. Eu comecei a passar direto. Eu comecei a passar direto em química, em física, nas partes que tinham matemática. Dificuldades sempre apareceram pelo meio do caminho. Eu fiz faculdade de matemática. Por incrível que pareça, eu fui começar a fazer faculdade de matemática. Eu fiz até o 3º período de matemática. Tá? Parei porque não era bem o que eu queria. Meu objetivo era outro. Eu queria fazer outras coisas. Eu queria fazer biologia. Eu queria fazer outras áreas. Mas eu entrei em matemática porque me fui aconselhado e gostei. E vou te falar, hoje a minha visão sobre matemática é bem diferente. O meu gostar de matemática é bem diferente.
Eu tenho vários livros que a minha esposa fala para mim, joga fora, tu vai guardar isso para quê? Eu tenho livro de matemática guardado até hoje, da época que eu fazia faculdade, que eu acho interessante, eu gosto de vez em quando, já bem de vez em quando, porque eu não tenho tempo para isso, mas fazer uns exercícios de matemática, umas coisas que eu no passado não gostava, que eu nunca queria olhar. Então era uma crença que eu tinha de capacidade. E essas crenças vieram me acompanhando pelo decorrer da minha vida. Quais são as crenças que te levam? Guarda como troféu. Que você lembra? A Priscila está até aqui falando, ele guarda os livros como um troféu. É verdade, eu guardo esses livros de matemática como um troféu, que eu adquiri eles na época da faculdade, que eu estudei, que eu consegui fazer a metade desses livros, os exercícios deles, porque eu foquei, eu objetivei em fazer aquilo. Então, para mim, foi um troféu aquilo. Então, você tem que entender que as crenças elas vão te limitar até onde você permite que elas te limitem. Então é necessário que você comece a partir de hoje a identificar quais são as crenças que você tem tido que tem te atrapalhado a crescer e a desenvolver, tanto na área emocional, as crenças limitantes, na área emocional, na sua área física, na sua área financeira. Quais são as crenças que tem te travado? O que tem te impedido? Tá? Existem as crenças que nós temos como crenças limitantes, mas nós temos também as crenças empoderadoras, que são as crenças que hoje muitos estudiosos estudam, pessoas de sucesso, pessoas prósperas, pessoas que conseguiram alcançar uma boa situação financeira, uma situação financeira equilibrada, milionários e ricos, e eles têm um padrão de se seguir. Tá? Tanto o rico, eles vão seguir um padrão muito interessante. A gente vai estar falando um pouquinho dessas crenças para que nós possamos focar e começar a produzir essa crença. Crença de abundância, de contribuição, de responsabilidade, a tela está soltando aqui, de responsabilidade, de congruência e ações que geram resultados. A gente vai estar falando individualmente de cada uma delas. Tá? Geralmente as pessoas que elas são prósperas, pessoas que vivem em abundância, não têm escassez, elas focam muito nessa crença da abundância. O mundo é abundante e eu também posso ser abundante. Eu posso ser abundante nos meus relacionamentos, eu posso ser abundante na minha vida financeira, eu posso ser abundante na minha vida espiritual. E detalhe, pessoal, o espiritual ele vai reger todas as outras áreas, tá? Então, quanto melhor você tiver com a sua espiritualidade, quanto mais envolvido você estiver com seu Deus, a tendência é que todas as outras áreas da sua vida produzam muito mais efeitos e resultados, tá? Então as pessoas que têm crenças empoderadoras, elas creem na abundância. Elas não se privam. Por exemplo, Rodrigo, eu queria muito fazer faculdade, mas se eu fizer faculdade, eu não vou poder comprar o meu carro. Por quê? Isso é uma crença de escassez. Por que você tem que escolher uma coisa ou outra? Por que não ter as duas coisas? Rodrigo, as minhas condições financeiras não me permitem. Tudo bem, as suas condições financeiras não te permitem hoje, agora. Agora, é um desejo real seu? É um plano seu? Você realmente quer fazer a faculdade e quer comprar o seu carro? O que você está fazendo para que isso aconteça? Você já está planejando e se envolvendo para fazer algo? Ou você simplesmente já está parando e desistindo antes mesmo de começar? Lembra da crença? A crença às vezes me travava de fazer algumas coisas. Por quê? Crença de capacidade. Eu achava que eu não conseguiria. E a escassez entrava. Eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu não posso fazer isso e aquilo outro. Você pode fazer tudo o que você quiser. Tudo que você quiser você pode fazer. Você pode. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você crê no seu Deus? O teu Deus é abundante. O teu Deus tem poder para fazer o que ele quiser. Ele é o dono do ouro e da prata. Por que você não é capaz de fazer? Ele te limitou a alguma coisa? Falou, opa, fulano, aqui não. Isso aqui você não é capaz de fazer. Isso aqui você não vai conseguir. Ele fez isso? Ele falou isso para alguém? Não. Muito pelo contrário. Ele fala que nós podemos todas as coisas nele. Você pode todas as coisas no seu Deus. Basta você confiar e fazer a sua parte. Poxa, Rodrigo, então beleza, eu quero fazer a faculdade e eu quero comprar meu carro. Beleza, então vamos começar a trabalhar isso? Vamos começar a focar nisso? Quanto que você precisa para fazer a faculdade? Você não sabe. Quanto você precisa para comprar o seu carro?
Em quanto tempo você pretende fazer essa faculdade? Em quanto tempo você pretende comprar esse carro? Comece a organizar as suas finanças e botar objetivos e planos para que isso se conclua. Não adianta você ficar sonhando sonho sem ação, sem planejamento, sem meta. É ilusão. E as pessoas que têm crenças empoderadoras, geralmente os milionários, os ricos, eles entendem que ele pode todas as coisas, ele necessita simplesmente de um planejamento. Ele precisa de uma organização para que ele possa alcançar o objetivo que ele tem. Ele sabe que ele não vai conseguir todas as coisas agora, mas ele pode se organizar e planejar para que ele possa alcançar. Então vamos começar a trocar essa crença de escassez por uma crença de abundância. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então para de se vitimizar e contar historinhas para você. Eu não fiz faculdade porque os meus pais nunca me deram oportunidade. Você nunca fez faculdade, não foi porque os seus pais nunca te deram oportunidade, foi porque você simplesmente não focou em fazer a faculdade. Porque tudo que você foca, você consegue. Tudo que você quer, foca, objetiva, se você corre atrás, você vai conquistar. Então para dessa historinha de se sentir vítima, de se achar que não é capaz, que não vai conseguir nunca, e começa a focar na abundância. Eu vou me organizar, eu vou me planejar, eu vou me preparar e vou conseguir o que eu quero. Eu vou alcançar meu objetivo. Beleza, pessoal? Então vamos arrancar essa crença de escassez, de tristezinho, de vítima, e vamos começar a focar em abundância. Crença de contribuição. Gente, o nosso Deus é extremamente sábio. Sábio. E ele fez algumas leis que são imutáveis. Como assim, Rodrigo? Existem leis que Deus planejou e deu ao homem que são imutáveis. Leis que acontecem no mundo todo ao mesmo tempo, e quando você começa a observar e ver, você vai falar, caraca, realmente isso era uma lei. Nós vemos lá o dízimo, por exemplo, tá? Dízimo é você pegar a 10ª parte do que você ganhou, 10% do seu ganho, e devolver a Deus, devolver a casa do tesouro. Deus precisa do seu dinheiro? Não precisa. Deus também não precisa do meu dinheiro. Mas a obra dele precisa que você contribua, que você ajude. E as pessoas de crença empoderadoras, elas entendem que quanto mais ela doa, quanto mais ela dá, quanto mais ela é compassiva para com as pessoas, quanto mais ela se preocupa com as pessoas e ajuda da maneira que ela pode, ela vai ter retorno daquilo. Você vê grandes milionários, nós estamos passando agora por o período aí do coronavírus, e você vê grandes milionários pegando parte da sua fortuna e doando para ajudar pessoas, ajudar nações, comprar equipamentos, comprar cesta básicas. Alguns jogadores aqui do Brasil estavam pegando milhões, juntando e doando para comunidades para comprar cesta básica para o pessoal e material de higiene e limpeza. Rodrigo, eles estão fazendo isso pelo marketing, para chamar atenção. Nem todos. Muitos deles entendem o senso da contribuição. Quanto mais eu dou, a tendência é que eu ganhe mais, que eu produza mais, que eu cresça mais, que eu tenha mais resultados. Queridos, quanto mais você doar, quanto mais você contribuir com o mundo, com a obra, a tendência é que Deus te responda também, abra as janelas do céu e derrame sobre você bênçãos sem medidas. Mas aí o pessoal fica com aquela escassez, com aquela mesquinhez, segurando o dinheiro, desesperado. Quantos testemunhos você já ouviu na igreja de pessoas que não tinham dinheiro nenhum e foram lá no horário do ofertório, se sentiram vocacionados àquilo e doaram? Chegaram no meio da rua e acharam dinheiro, chegaram no meio da rua, conseguiram um emprego. Quantas pessoas vivenciaram e passaram por isso? Quantas pessoas? Quantas histórias você já ouviu sobre isso? Quantas? Nós já ouvimos, eu já ouvi testemunhos inúmeros de pessoas que conseguiram, porque doaram, porque abençoaram a casa do Senhor, porque abençoaram alguém, conseguiram outras coisas, conquistaram outras coisas. Eu tenho exemplos na minha vida. Todas as vezes que eu me desprendi para alguma coisa, para abençoar a obra, ou para abençoar alguém, Deus sempre me retribuiu de uma forma gigantesca. Rodrigo, então quer dizer que você agora vai fazer só as coisas pensando na retribuição. Você não precisa pensar na retribuição, você tem que fazer porque você quer ajudar alguém. E deixa que as coisas de Deus vão acontecer na sua vida naturalmente.
Eu e Priscila, alguns meses atrás, acho que 1 ano e pouco, nós fizemos um acordo de organizar as nossas vendas de produtos que nós fazíamos de cosmético, organizar as nossas vendas, e parte da venda que nós fizéssemos nós iríamos doar. Nós fizemos isso, queridos. Nós ficamos 10 anos para conseguir fazer a obra da nossa casa. E em 9 meses nós fizemos uma obra de 50 mil reais, sem ter muito dinheiro guardado. O dinheiro que nós tínhamos guardado era para fazer uma obra pequena, para abrir um quarto. E no final nós abrimos o quarto, trocamos todos os pisos da casa, fizemos teto de gesso, tanto para a cozinha como para a sala. Fizemos um banheiro todo novo, a parede toda em 3D. Tudo do jeito que a gente queria, compramos móveis novos, simplesmente porque Deus é fiel naquelas leis que Ele coloca pra gente. Então, quanto mais você contribui, quanto mais você ajuda, quanto mais você se envolve, maior é o retorno de Deus e as bênçãos de Deus para sua vida. Então, querido, para hoje de mesquinhez, para de segurar achando que amanhã você não vai ter. O amanhã pertence a Deus, começa a focar no hoje. Se você tem hoje condição de ajudar alguém, de contribuir com alguém, contribua, ajude. Para de ficar segurando com fome. Aquele ditado é certo. Quem guarda com fome, o diabo vem e come. Para de esconder, para de guardar. Não estou falando que você não tenha que ter um colchão de segurança, um bolsão de segurança, investimentos você tem que ter. Mas você tem que pegar parte também do que você conquista, do que você tem, e você tem que contribuir. Você tem que ajudar, abençoar alguém. Isso aí é algo que você vai ter, aquela questão do gentileza gera gentileza. Quando você gera gentileza para alguém, o retorno espiritual que vai vir sobre a sua vida também é muito grande. Então para hoje mesmo de mesquinharia e começa a focar em contribuição, porque são crenças que tem que estar dentro de você, tem que estar arraigada dentro de você, marcada dentro de você. Chega de escassez, chegou a hora da abundância, de contribuir. Eu gero muito, eu produzo muito, eu sou abundante nas coisas que eu faço, eu posso abençoar pessoas, você pode abençoar pessoas. Começa a focar nisso, abençoar a sua igreja, começa a focar em abençoar o seu vizinho, aquela pessoa que está passando uma necessidade. Às vezes você trabalha num emprego bom, chega alguém e fala para você, poxa, eu estou desempregado, você podia levar meu currículo? Você se amarra de ajudar essa pessoa. Abre, se desprende. Deixa Deus se mover através de você, através da sua vida e te abençoar no mesmo nível que você leve de bênção para a vida das pessoas. Beleza? Vamos começar a gerar contribuição, vamos contribuir. Beleza? Responsabilidade. As pessoas que têm crenças prósperas, elas entendem o senso da responsabilidade. Elas entendem que elas são as únicas responsáveis pelos resultados que elas vão ter. Sejam eles positivos, sejam eles negativos. A gente fez um trabalho no Projeto Identidade há alguns meses atrás, quase 1 ano, com alguns jovens, e nós falávamos sobre isso, a questão do senso de responsabilidade. Para de jogar a sua responsabilidade, que a culpa é sua, foi sua nos outros. Ah, eu não consigo ter um casamento abençoado porque o meu pai batia na minha mãe. O que tem a ver o teu pai bater na tua mãe e você não ter um casamento abençoado hoje? Ter um casamento abençoado hoje, a escolha é sua. Se o seu pai e a sua mãe lá no passado não escolheu isso, a escolha é sua hoje. O que você está fazendo de errado hoje, qual comportamento que você está tendo errado hoje, que você precisa mudar para que o seu casamento seja melhor? Ah, Rodrigo, mas eu não estou tendo comportamento negativo nenhum. Então o que você precisa começar a fazer a partir de hoje para que seu relacionamento comece a melhorar? Eu e a minha esposa fizemos o curso Casados para Sempre. E uma das frases que eles usam muito é: você entra no casamento não é para você ser feliz, é para fazer o outro feliz. Você entrou no casamento para fazer o outro feliz? Então assume a tua responsabilidade a partir de hoje, querida. Assume a tua responsabilidade a partir de hoje, querida. A tua vida financeira está assim por causa de escolhas que você fez no passado. De repente você está cheio de dívida, não foi Deus que foi lá, pegou teu cartão de crédito e passou teu cartão de crédito a torta e direito, não. Foi você que não se planejou o suficiente. Agora você está enfrentando situações de escolhas que você fez. E aí eu te pergunto, a responsabilidade é de quem? Foi de quem? Ah, Rodrigo, não, o meu caso é diferente. Eu estou todo endividado porque eu peguei meu cartão de crédito e emprestei para uma amiga e ela não pagou.
A responsabilidade foi de quem? Foi dela, que pegou o cartão de crédito, ou foi você que prestou? Você está entendendo? Vamos botar 90% das coisas que acontecem na nossa vida são escolhas nossas. Existem coisas que vão acontecer que são inerentes, independente de nós, elas vão acontecer. Tem coisas que, independente de mim, de você, vão acontecer, é natural. De repente vai acontecer uma doença, de repente vai acontecer um acidente, vai acontecer alguma coisa que é inerente a você, que é inerente a mim. E aí você tem que entender que isso aí são coisas que vão acontecer mesmo, e não tem para onde a gente correr. A gente tem que enfrentar e viver aquilo. Agora tem coisas, querido, que nós escolhemos. E aí a gente tem que ter o senso da responsabilidade. Eu fui o responsável, eu não tenho que culpar ninguém. Eu tenho que me responsabilizar por aquilo que eu faço, pelas escolhas que eu tenho. Pessoas com crenças empoderadoras, elas entendem que ela tem responsabilidade nas escolhas que ela faz. E ela não sai por aí culpando as outras pessoas por causa de erros delas. Vocês entendem? Eu sei que essa live de hoje, ela pode não estar sendo aquela uau, mas são crenças que precisam ser mudadas dentro de nós. Se não começar a ser mudadas, nós vamos continuar tendo os mesmos resultados, vivendo as mesmas coisas, sofrendo as mesmas coisas. Simplesmente porque a gente permite que alguns vícios emocionais venham à tona toda hora. E a gente não muda algumas atitudes que deveriam mudar. Beleza? Nosso casamento às vezes não tá bom porque nós não estamos deixando o casamento tá bom. A culpa não é só do outro. Quando eu mudo, o mundo muda. Tá? Então vamos começar a assumir a nossa responsabilidade em tudo. Nas nossas finanças, vamos começar a assumir as responsabilidades nos nossos relacionamentos profissionais, nos nossos relacionamentos emocionais, conjugais. Vamos começar a assumir e aí vocês vão ver que os resultados vão começar a mudar. Porque quando eu começo a entender onde eu estou errando e assumo o meu erro, eu também começo a buscar os acertos, ao invés de acusar outras pessoas. Congruência é um outro tipo de crença que pessoas com crenças empoderadoras têm. Eles são congruentes. Eles não vivem o que não são. Eles vivem o que são. Como assim, Rodrigo? Tem pessoas que ganham um salário de R$1.000, mas elas querem ter um estilo de vida de quem ganha R$1.500, R$2.000. Isso é congruente? Existe congruência nisso? Se você ganha R$1.000, para que você vai gastar R$1.500? Não está sendo congruente. E se você permitir que a crença da incongruência habite na sua vida, eu compro mesmo, eu gasto mesmo, eu saio metendo o pé pelas mãos, no final dá tudo certo. Você está procurando uma incongruência para a sua vida. E aí os seus resultados também serão incongruentes. Fala aí, Mozart, seja bem-vindo, Mozart. Os seus resultados também serão incongruentes. E aí não adianta culpar outra pessoa, cara. É você que está sendo incongruente no que você está fazendo. Pessoas com crenças empoderadoras, elas entendem que ela tem que ter uma vida congruente com a realidade que ela tem, não com realidades diferentes. A verdade, de acordo com o processo financeiro, a sua vida financeira ela tem que ser menor do que os seus ganhos financeiros, não maior. Eu vou explicar isso para vocês daqui a pouquinho nos pilares da riqueza. Mas a sua vida financeira ela tem que ter uma congruência focada na realidade e, se possível, você tem que gastar menos do que você ganha. Esse é o princípio da administração. Gastar menos do que eu ganho. Tá dando para entender, pessoal? A questão da congruência? Então vamos começar a ser congruentes nos nossos relacionamentos, vamos começar a ser congruentes nas nossas finanças. Vamos focar nisso mesmo, porque se nós não focarmos na congruência, nós vamos viver uma vida mentirosa, falsa, cheia de historinhas, que fica iludindo e enganando você o tempo todo. E aí quando os seus resultados não são aqueles que você acreditava ter, por agir incongruentemente, você fica frustrado. Eu vou começar aqui o relacionamento com esse rapaz, eu sei que ele foi namorador, foi paquerador a vida toda, mas eu confio no meu taco e a partir de agora ele vai ser fiel porque está comigo. É congruente isso? Você tem certeza disso? Ou você simplesmente está contando uma historinha para você e se iludindo? É real? Faz sentido isso para você? O que você tem que é tão melhor do que os outros? É algo que a gente tem que começar a pensar e avaliar. A congruência está
sua vida toda, em toda a realidade da sua vida. Então vamos começar a usar a crença da congruência, para que os nossos resultados também sejam congruentes com aquilo que a gente está buscando. Tem gente que fala muita coisa e não vive o que fala. Tem gente que fala que ganha muito e não ganha aquilo que fala. E aí vem a incongruência. E mais tarde os resultados dela, ela vai continuar sempre se enganando. Tem muita gente que começa no mundo do coach, começa a trabalhar com coach, nós vamos ver coaches aí que fazem milhões de reais. Tem coaches que vão fazer 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões por mês. Tem coaches que cobram a hora de atendimento 25 mil reais. Para você ficar com ele 1 hora é 25 mil. O processo de 10 sessões é 250 mil reais. Mas eu sou um coach novo, eu tenho uma formação de 2 anos em coach. Estou pegando a minha experiência agora, minha prática, minha vivência agora. Eu não posso chegar e achar que a minha congruência, a minha vida tem que ser igual a dos caras que já têm 10 anos de mercado. É incongruente isso. E fingir que sou esse coach que ganha milhões. É mentira. É incongruente. Então nós temos que ser reais. Temos que ter congruência. Vamos começar a ser congruentes, queridos. E geralmente as pessoas que têm crenças... pessoas que têm crenças empoderadoras, elas entendem que elas precisam fazer ações que geram resultados. Poxa, Rodrigo, ações que geram resultados? Zé. Não adianta nada você fantasiar o macaco, fantasiar o pavão, para ter resultados muito grandes se eles não forem planejados, ações que vão te gerar resultados. Como assim? Rodrigo, eu preciso fazer... Vou dar um exemplo. Há um tempo atrás, quando eu estava trabalhando com venda de cosméticos, eu ainda vendo alguns cosméticos, mas não é mais com a mesma constância que a gente fazia. Então, por exemplo, eu ia entrar numa conta, eu queria fazer alguma coisa, eu ia lá e me planejava de quantos perfumes, de quantos hidratantes, de quantos shampoos eu tinha que vender. E eu fazia uma organização para quem até eu iria vender, quem seriam as pessoas que eu iria procurar. E aí o que eu começava a fazer? Eu começava a ligar, eu começava a comprar, ia lá na franquia, comprava um perfume que eu achava cheiroso, comprava para mim e já falava para minha esposa, nesse perfume aqui eu vou vender 10 dele. Eu vou vender 12 dele. Eu já sei até para quem eu vou vender, para quem eu vou procurar para estar vendendo ele. E aí eu procurava as pessoas e eu apresentava o produto para elas. Eram ações que me geravam resultados. Eu já sabia qual era o produto, eu escolhi o produto que eu ia vender. Eu já tentava na minha mente analisar quais seriam as pessoas que poderiam comprar aquele produto ou pessoas que eu poderia gerar uma necessidade para elas. E eu já focava em quantos eu tinha que vender. Então eu ia lá e vendia. Tinha resultado. Uma vez eu lembro que eu botei uma meta para ela, eu estava fazendo um treinamento de vendas para uma equipe e o pessoal chegou e eu falei para eles, pessoal, eu estou me desafiando. Mês passado eu vendi 15, 12 perfumes, eu não lembro a quantidade certa agora, mas esse mês eu vou me desafiar mais ainda, eu quero aumentar os meus ganhos nas minhas vendas. Então esse mês eu vou vender 19, 20 perfumes. Aí cheguei para minha esposa, ela chegou no treinamento depois, que eu estava fazendo, ela estava trabalhando, quando ela chegou lá no treinamento, eu falei para ela, Priscila, eu me desafiei e falei para a equipe lá de trabalho do pessoal que eu vou vender 20 perfumes. Aí ela falou, não, a gente já vendeu 12 esse mês, não tem condição de passar e vender mais 20 perfumes esse mês, como é que a gente vai vender de novo? Tem gente que a gente está na nossa listagem de compra com clientes nossos e não vai comprar perfume de novo. Falei, não tem problema, eu vou fazer uma nova lista e vou vender para outras pessoas. A meta era 20 perfumes, no final nós vendemos 42 perfumes. Por quê? Houve foco. Houve ações que geraram resultados. Aí sabe o que acontece? Tem um monte de gente que fica aí focando em várias ações, milhares de ações, que nunca geraram resultado, nunca teve resultado de nada financeiro ou de qualquer outra área, de qualquer situação da sua vida. Não teve um resultado efetivo e ela fala assim, não, vou fazer de novo e vou conseguir o resultado. É a ação que está gerando resultado? Então por que você está fazendo? Você está perdendo energia. Você está perdendo tempo, você está queimando energia. Energia é algo que se você não trabalha com eficácia, tem ações que te geram resultado, você perde o estímulo, você perde a vontade, você perde o desejo. Daqui a pouquinho você não tem o resultado que você está querendo, você desiste. Você larga para trás, você deixa para trás, porque você não tinha foco, não tinha ações planejadas que te gerariam esse resultado que você queria.
Então vamos começar, gente, a focar em ter ações que vai gerar resultado. Então, exemplo, o cara chega e fala para mim assim, Rodrigo, eu quero chegar agora em agosto e eu quero fazer um planejamento que eu vou passar na faculdade. Eu vou fazer o vestibular e vou passar na faculdade. Show, cara, legal, vamos lá. E o que você está planejando para fazer esse processo? Você já tem algum planejamento? Ah, tenho um planejamento sim. Tá, e qual é o planejamento? Ah, eu estou estudando na minha escola e o ensino lá é muito bom e eu acho que já está me ajudando muito. Eu chego em casa, de vez em quando, eu dou uma lidinha, beleza, dá uma lidinha, e a lidinha de quanto tempo? Uma horinha. Eu chego em casa, dou uma lidinha, tá bom, eu tenho boas notas, eu me desenvolvo bem, beleza. Agora, você acha que é o suficiente o que você está fazendo? Nas suas horas extras, o que você está fazendo? Ah, eu estou vendo a novela, eu estou vendo o jornal, estou querendo saber do coronavírus, quantos já morreram hoje. Está te gerando resultado saber quantos morreram? É importante isso. Para a sua vida hoje é importante? Você já não sabe quais são as práticas que você precisa fazer para se defender desse vírus? Agora é importante você perder 1, 2 horas do seu tempo assistindo o jornal para encher a sua cabeça, te deixar com ansiedade, te deixar nervoso, preocupado, porque a mídia está querendo fazer isso mesmo, te preocupar mais, te deixar mais nervoso. Aí você vai lá e assiste aquele jornal que aí morreu mais 2.000 nos Estados Unidos, mais 1.000 em tal lugar. Para quê? Tá te gerando resultado isso? Tá valendo a pena para você isso? Ou simplesmente você está enchendo a sua cabeça com coisas que não valem a pena? Aí vamos voltar para a quarentena. Tem um monte de gente que está presa em casa de quarentena. Você está fazendo coisas que te geram resultado? Isso é algo importante para se pensar e avaliar agora. Tá? Nós estamos vivendo um momento em que o mundo todo está passando e nós temos aí pesquisas que apontam que o mundo não vai se reerguer. O mundo, economicamente falando, vai demorar uma média de 1 ano a 2 anos para conseguir pegar a sua rotina normal, econômica. E tem algumas pessoas que não estão parando para pensar nisso. Você já parou para pensar quais são as ações que você precisa começar a fazer agora ou hoje para que você tenha resultados melhores quando passar a quarentena e você possa monetizar mais? Você tem pesquisado alguma coisa, está em casa, tem pesquisado alguma coisa nas redes sociais, tem pesquisado alguma coisa na internet que venha te dar um auxílio ou te mostrar o que você pode fazer para te gerar mais renda? Ou simplesmente você está vendo jornal, Netflix, está vendo um monte de coisa que não tem que ver e está dormindo o tempo todo? Aí quando as atividades do seu dia a dia voltar ao normal, você vai chegar e falar assim, ah, eu queria tanto tempo para me estudar. Você ficou 1 mês, 2 meses em casa e não estudou. Não focou em ter resultados, não gerou resultados, não correu atrás de ações que te geravam resultados. Você gastou o seu tempo com coisas desnecessárias. Aí depois vai falar, poxa, eu queria tanto tempo para me poder descansar. Eu queria tanto tempo para me poder focar nos meus estudos, para focar na minha faculdade, para me passar no vestibular. Se você não focou agora... Eu não estou de quarentena mais porque o meu trabalho voltou a fazer um delivery. Não tem algumas pessoas que estão indo lá. Então, como eu sou supervisor, eu estou lá constantemente para acompanhar o que está acontecendo lá. Então, eu tenho trabalhado. Mas no período que eu estava em casa, eu estava fazendo 2, 3 cursos ao mesmo tempo. Uma vez o pastor ligou para mim para fazer comigo uma videoconferência para fazer um teste. Eu falei, opa, pastor, estou aqui num curso. Rapidinho, eu já vou mexer aqui. Aí ele falou, não, meu filho, tudo bem. Acabei o curso, era 10h30 da noite. Comecei o curso, era 6h30, 7 horas da noite. Tinha dia que eu acabava o curso, era meia-noite. Ações que geram resultados. Muitos dos conteúdos que eu estou passando para vocês aqui, que eu estou falando para vocês aqui, eu vivenciei no curso. Tem alguns cursos que a gente vai vivenciar, principalmente nessa área de coach, que são puxões de orelha. Que a tua ficha cai, às vezes no choque, no impacto. E aí eu pergunto para você está fazendo ações realmente que te geram resultado ou você está se enganando mais uma vez? Porque ficar deitado no sofá assistindo Netflix o tempo todo não é ação que gera resultado. Concorda comigo? A não ser que você seja crítico de algum seriado, ou vou ganhar dinheiro sendo crítico. Aí sim, você está gerando resultado. Parabéns, está sendo crítico de uma série televisiva que você acha que vale a pena e vai te dar resultados financeiros para isso. Agora, assistir, vamos lá, 1001 coisas aí, Big Brother Brasil, não te dá resultados. Assim, ler um livro te gera resultado. Fazer um curso online são ações que vai te gerar resultado. Conversar com pessoas que possam me ajudar e me orientar melhor em algumas coisas
São ações que geram resultados. E você vai ver que as pessoas que têm as crenças possibilitadoras, elas vão chegar e vão falar assim, pô, eu me relaciono com pessoas que são melhores do que eu. Se eu tenho um grupo de pessoas que são intelectualmente ou financeiramente menores do que eu, e eu sou o cara, eu sou o top, eu estou no lugar errado. Eu tenho que ter ações que me geram resultados. Então eu vou procurar pessoas que vão me dar mais conhecimento, pessoas que vão me ajudar mais. Eu vou procurar ler mais livros, eu vou procurar assistir mais programas que me ajudem a entender melhor as áreas da minha atuação. Aí o cara tá lá trabalhando no trabalho dele a vida toda e fala, poxa, eu nunca sou reconhecido. Mas qual foi a ação que você gerou para você ter resultado daquilo? Tem um coach que eu gosto muito e ele é bem catedrático nas coisas que ele fala, ele é muito incisivo. Ele chega e fala assim, você acha que você está ganhando o que você não merece, você trabalha demais para ter resultados pequenos, na verdade você trabalha e ganha aquilo que você merece. Porque se você não ganhasse aquilo que você merece ali, você já tinha procurado outra coisa para você ganhar mais. E aí eu pergunto para você, será? Será que você está ganhando o que você merece? Realmente você tem sido proativo, tem feito coisas, ações no seu trabalho que geram resultados para a empresa e através disso te gera reconhecimento? Ou você simplesmente fica chorando, se vitimizando pelo que está acontecendo e porque outras pessoas estão sendo reconhecidas? Eu já passei por empresas que eu demorei para ser reconhecido, porque tinham panelinha. Mas não é porque tinha panelinha, o chefe gostava mais do cara, que eu tinha que deixar de produzir. Então eu tinha que procurar mais resultados para que eu fosse reconhecido. O cara que era o amigo do chefe foi reconhecido primeiro do que eu. Mas logo depois, 2 meses depois, eu tive meu reconhecimento e eu também fui promovido à mesma função do que ele. Simplesmente porque eu não desisti, porque eu não parei. Eu comecei a gerar ações que me geravam resultado, focar nas ações que me geravam resultado. Quais são as ações que você tem feito que tem te gerado resultado? Aí as suas crenças limitantes ficam te travando, te impedindo de crescer, simplesmente porque você não aprendeu a lutar contra elas. Porque a sua crença de merecimento é tão baixa, de identidade, de capacidade é tão baixa, são tão limitantes, que você não consegue focar e pegar um livro, ler e começar a desenvolver e crescer. Então vamos começar, galera, a gerar ações que te geram resultados. Ações possibilitadoras, que vão te gerar força para que você possa ter mais resultados. Beleza? Pessoal, eu acho que a gente se estendeu bastante, né? Já são 8h05, já bateu aquele período de 1 hora, né, mais ou menos, que a gente coloca. E eu pergunto para vocês querem que continue, porque a gente tem bastante conteúdo ainda, tá? Ou a gente continua essa lição na terça-feira? Eu acho que hoje a gente já falou bastante coisa, né? Nós falamos sobre as crenças limitantes que nós trazemos nas nossas vidas, que são descargas emocionais e vícios emocionais que muitas vezes nos travam e nos impedem de seguir em frente, de crescer financeiramente, de crescer emocionalmente, de crescer em relacionamento conjugal, matrimonial, profissional. E trabalhamos também a questão das crenças possibilitadoras, que as pessoas que têm prosperidade, pessoas que têm riqueza, pessoas que correm atrás e têm resultados, têm, que seria a crença de abundância, crença de contribuição, de responsabilidade, de congruência e de ações que geram resultados. Nós trabalhamos muita coisa, nós ficamos 1 hora aqui intensa. Então eu vou fazer uma coisa, eu vou deixar para a próxima aula, tá? Para a próxima live, terça-feira. Então convida os seus amigos, porque nós vamos trabalhar princípios da administração na terça-feira, focar no princípio da administração, focar no corte, que é um dos pontos que a gente estava falando lá em cima. Então nós vamos focar no corte, nós vamos focar no sonhar e como sonhar bem, tá? E nós vamos falar também sobre ações que geram resultados. Beleza? Então, semana que vem, na terça-feira, nós vamos ter mais uma live a partir das 19 horas. Tenta chegar no horário certinho, tá? E convida, amigos, compartilhe esse vídeo de hoje. Façam pessoas ter essa informação que você está tendo. É importantíssimo que você consiga trazer. Lembra da contribuição? Crença de contribuição? Vamos contribuir com outras vidas, com outras pessoas que estão precisando aprender o que vocês estão aprendendo hoje aqui, tá? A informação que a gente está passando para vocês é valiosíssima. Valiosíssima essas informações que eu estou passando para vocês. Então, compartilha. Bota lá no WhatsApp do seu Facebook para as pessoas verem o vídeo junto com você, ter essa informação desse conteúdo assim como vocês, tá?
parte 2. Estamos indo para parte 3. Beleza, pessoal? Então vamos focar nisso? Eu passar para vocês, nós temos dois canais. Nós temos o canal Alianca.financeira, que é voltada para casais, para questões matrimoniais, relacionamento de casais, tá? Então dá um pulinho lá no Instagram, rodrigoruiz.melhore a sua vida. Vai lá, acompanha também. Acabamos de gravar uma série de 7 dias voltado para como se livrar das suas dívidas. Vai lá, tem bastante material, bastante conteúdo, vai ajudar bastante vocês. Valeu, galera? Obrigadão aí pela atenção. Deus abençoe vocês. Que seja uma noite abençoada hoje.